Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 4 do livro de 1 Samuel, mas como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Amém? Curtindo, comentando e compartilhando, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, foi relevante para você, e assim ele acaba sugerindo para muitos outros usuários aqui da plataforma. Então, em nome de Jesus, curte, comenta e compartilha. Isso é importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal, onde todos os dias a nossa proposta é levar a palavra de Deus para aqueles que precisam viver essa verdade, tá bom? Então, em nome de Jesus, você pode ser aí um agente de transformação, um agente de milagres. Simples, curtindo, comentando e compartilhando, levando a palavra de Deus para muitas outras pessoas. Vamos lá, gente. 1 Samuel, capítulo 4, tem 22 versículos. Ainda é uma continuação da história dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, o início do ministério de Samuel. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Olha só, gente, o nível da falta de noção desse povo. O povo de Deus não estava nem aí para Deus, vai para uma batalha e ainda estão questionando por que Deus deixou com que os filisteus nos derrotassem. Vamos lá, vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, porque Ele vai conosco e vai nos salvar das mãos dos inimigos. No capítulo anterior, o que eu disse para vocês? Tinha tabernáculo, tinha sacerdote, tinha a arca estava lá e eles não estavam nem aí. Os sacerdotes lá, que eram responsáveis pelo tabernáculo, Ofni e Finéias, estavam levando prostitutas para dentro do altar. Na presença de Deus, eles estavam fazendo o que queriam, né? Atrocidades, roubando as ofertas, mexendo nas coisas de Deus, ofendendo a Deus. Agora, olha a brilhante ideia dos irmãos. Vamos pegar a Arca da Aliança e vamos levar conosco, porque com a presença de Deus, a vitória é garantida. Vamos ver o que vai acontecer. Eles mandaram trazer de Siló a Arca do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a Arca da Aliança. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão até estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Souberam que a Arca do Senhor vieram para o acampamento. Os filisteus ficaram com medo. Eles respeitam... Até o inimigo respeita a presença de Deus. E muitos dos filhos de Deus não estão nem aí para Deus. E disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa, o inimigo reconhecendo a presença de Deus. Ai de nós! Quem vai nos livrar da mão desse Deus tão poderoso? É um Deus que feriram os egípcios com toda espécie de praga no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada um fugiu para sua tenda. Uai, mas a Arca da Aliança não estava no meio do povo? A presença de Deus não estava com eles? Vamos lá? O massacre foi tão grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Primeira batalha, perdeu 4.000. Agora, com a arca, a presença de Deus no meio deles, perderam 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as suas roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado, observando sua cadeira ao lado da estrada, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade e contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que está acontecendo? O que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e os seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia mais enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha.
fugi de lá hoje mesmo. E Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, do lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida, e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e o seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu à dor de parto. Enquanto morria, as mulheres que as ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória de Deus se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Olha só, que texto bíblico cheio de lição. Aqui a gente vê que a arca de Deus estava no tabernáculo, mas ninguém respeitava a presença de Deus. Quando eles pegam a arca, levam até o campo de batalha e eles perdem a batalha, eles começam a valorizar: perdemos a arca e acabou, a glória de Deus se foi, a glória de Deus já não está mais no nosso meio. Aqui em 1 Samuel capítulo 4, descreve literalmente um momento muito crítico da história de Israel. O capítulo vai começar com os israelitas nessa batalha sangrenta contra os filisteus. Eles enfrentam uma derrota marcante e significativa. Para tentar reverter essa primeira situação, eles decidem então levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, acreditando que Deus ia garantir vitória para eles. Um povo que não estava nem aí para Deus, confiando numa vitória, que era como se Deus tivesse que dar uma vitória, como se Deus fosse um mordomo deles, né? Um amuleto da sorte. No entanto, a presença da arca não impede a derrota. Muito pelo contrário, os filisteus vencem mais uma batalha. Matam muitos israelitas e capturam a Arca da Aliança. Roubam, levam com eles. A notícia da captura da arca gera grande luto e desespero entre todos os israelitas, incluindo a família do sacerdote Eli, que estavam cuidando da arca há muitos anos. O próprio Eli já era idoso, já estava cego, né? Quando ele ouve a notícia, ele cai da cadeira quando ele estava sentado e quebra o pescoço e morre. A captura da arca e da morte de seus filhos fez com que ele não conseguisse permanecer de pé, né? Claro, ele estava sentado, não estava de pé. Ele estava sentado e ele acaba caindo ali, caindo da arca, né? Então, ou caindo da cadeira, tá Jesus? Então ele estava ali sentado, recebe a notícia, dá um pulo para trás, surpreso, e quebra o pescoço e morre. O capítulo termina com a descrição do impacto devastador desse evento sobre a nação de Israel, né? Olha só que interessante, o luto profundo pela perca da arca, que representa a presença de Deus no meio do povo. Vamos lá, aplicação prática. As palavras de condenação com Eli e com seus próprios filhos se cumpriram no capítulo anterior. Os filisteus, eles atacam, capturam a Arca da Aliança, derrotam os israelitas e matam os sacerdotes Ofni e Finéias, filho de Eli. Quando o sumo sacerdote Eli recebe a notícia, ele é assustado, ele cai da cadeira a qual ele estava sentado, quebra o pescoço e morre na hora. Aí, olha só, para piorar, porque a coisa já estava uma desgraça só, a mulher de um dos filhos dele, a mulher de Finéias, estava grávida. Quando ela descobre a notícia, ela sente dor de parto antes da hora. O menino nasce prematuro, mas a mãe morre no parto. Aí, olha só, instantes antes de morrer, ela dá o nome ao menino, Icabô ou Icabode, que significa a glória de Deus se foi, ou não estamos mais debaixo da glória de Deus, ou Deus retirou a sua glória das nossas vidas. Em outras palavras, o que ela estava dizendo aqui? Nós fomos entregues à nossa própria sorte por conta dos nossos próprios erros. Entregues à sua própria sorte por conta dos seus próprios erros. Eu canso de dizer que a nossa vida é feita de escolhas. Todas as nossas escolhas reverberam no nosso futuro, ou seja, para o bem ou para o mal, o que nós escolhemos hoje, o que nós plantamos hoje, é o que nós vamos escolher amanhã. Essa é a eterna lei da semeadura. Tudo aquilo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Aquilo que eu planto, eu colho. Aquilo que você planta, é o que você colhe. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, optaram por plantar desprezo. Eles desprezaram a presença de Deus. Quando eles precisaram de ajuda,
Eles apelaram para Deus, mas eles viviam uma vida desprezando a presença de Deus. Eles optaram por viver uma vida distante da vontade de Deus. Eles optaram por viver no pecado. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Já em contrapartida, Samuel, filho de Ana, gerado diante do altar do Senhor, esse honrou a Deus. Esse honrou até o último dia da sua vida. Para a descendência de Eli, os filhos desobedientes e perversos, e acabou. A glória de Deus se foi. A glória de Deus já não está mais no meio desse povo. Para Samuel, só estava começando um tempo de glória, mas para os desobedientes, e acabou. A glória de Deus se foi. Eu tenho uma ministração minha no YouTube com o título Honra ou Desprezo, a escolha é tua. Né? E é exatamente o que Deus fala para o profeta no capítulo 2, no verso 30, que diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Olha o que Deus está dizendo aqui, tá? Para Eli. Ele diz o seguinte: a partir de agora, meu filho, da mesma maneira como vocês estão me tratando, é a forma que eu vou tratar vocês. Vocês estão me tratando com desprezo, serão desprezados. Aquele que me trata com honra, no caso, Samuel, esse será honrado. Você está entendendo? Isso aqui serve para mim e para você. Tem muito cristão da nossa geração tratando a Deus da mesma maneira que Ófine e Finéias, achando que Deus é um amuleto da sorte. Quando precisa de Deus, vai na igreja, assiste um culto, faz os seus pedidos. Quando recebe a bênção, se esquece de Deus. E aqui Deus está deixando bem claro: a partir de agora, a brincadeira acabou. Eu vou honrar aqueles que me honram, mas também vou desprezar aqueles que me desprezam. Ófine e Finéias estavam desprezando ao Senhor. A Bíblia diz que o culto que eles prestavam a Deus era como coices diante do altar. Eles estavam desprezando a presença de Deus. E Deus usa a palavra desprezo. Eu vou honrar aqueles que me honram, mas vou desprezar aqueles que estão me desprezando. Ou seja, Deus literalmente deixou eles lá no campo de batalha entregues à sua própria sorte. O povo de Deus morrendo. Foram milhares e milhares de homens ali na batalha sangrenta morrendo. E Deus não fez nada, não moveu uma palha. Porque a palavra de Deus, aquilo que Deus fala, ele não volta atrás. Da mesma maneira, Eli, como vocês estão me tratando, eu vou tratar vocês. Quando eles precisaram da ajuda de Deus, pegaram a arca, repito, como se fosse um amuleto da sorte, leva lá para o campo de batalha e fala: Deus, faz alguma coisa. Até o inimigo, o filisteu, reconheceu o poder de Deus, o mesmo Deus que um pouquinho mais atrás tinha livrado aquele povo da mão dos egípcios, que feriu os egípcios com as pragas, né? Que fez ali o mar se abrir. A história, o nome de Deus era exaltado. Todos os outros povos temiam o nome do Senhor, tremiam e temiam diante do Senhor. O próprio povo de Deus desprezando a presença de Deus. Repito, Ófine e Finéias e todo o povo estava fazendo o que queria, do jeito que queria diante do altar do Senhor. Tinha culto, tinha celebração, a presença de Deus estava lá, mas eles estavam desprezando, levavam mulheres prostitutas para dentro do tabernáculo, roubavam as ofertas, não esperava nem queimar a gordura da oferta que era parte do Senhor, já iam pegando ali, uma loucura, um desprezo total. E aí o decreto veio: vou honrar o que me honra e vou desprezar o que me despreza. Tem muita gente desprezando ao Senhor pedindo honra. Querido, querida, a conta não fecha. Você está desonrando, está desprezando. Deus me honra, Deus faz, Deus abençoa. O texto é claro: honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei aqueles que me desprezam. É mais ou menos assim: honra ou desprezo? Qual é a sua escolha? A escolha é sua. Ou você escolhe honrar a Deus com o que você tem, com a tua vida, né? Ou você despreza. Mas não adianta querer desprezar e depois querer pedir a honra. Entendeu? Tá claro aqui. Vou honrar aqueles que estão me honrando, mas vou desprezar aqueles que me desprezam. Samuel estava se destacando, por quê? Porque estava honrando ao Senhor, porque era um menino puro, uma página em branco, a qual Deus estava escrevendo uma nova história na vida dele e também na vida do povo. Já Ófine e Finéias, eles decidem desprezar o Senhor e com isso eles têm um fim desastroso. E acabou. A glória de Deus se foi. Tá? A mensagem de hoje é: faça a escolha certa.
Decida viver uma vida que honre ao Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Assim a gente finaliza mais um capítulo do livro de 1 Samuel. Agora é hora de agitar a rede social, curtir, comentar, compartilhar, tirar um print da tela e fazer aquele videozinho. Agora nós incluímos o videozinho. Faz um vídeo mostrando o seu rosto, tá bom? Perde a vergonha aí. Tem gente que fala, ai pastor, eu tenho vergonha. Que vergonha, irmão? Você tá falando de Deus, põe sua cara e coloca o seu rosto bem bonito, tá? Fala, gente, eu tô estudando evolução diária com o pastor Vitor, todos os dias às 7h40 da manhã, nós estamos estudando o livro de Samuel, tá uma bênção, vem conosco em nome de Jesus. Aí você posta, mas não esquece de me marcar, porque eu quero repostar em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, tirar um print da tela e fazer o seu vídeo. Se a Evolução Diária tem sido bênção para você, seja uma pessoa obediente. E lembre-se, honra ou desprezo, tá? Você decide honrar a Deus, Deus te honra. Não despreze ao Senhor, não ache que Deus é o seu amuleto da sorte, não vá buscar Deus só quando tiver uma necessidade em nome de Jesus, tá bom? A lição foi muito clara de hoje, tá? E Deus ele vai honrar aqueles que honram a Ele, eu creio nisso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, até amanhã aqui no Evolução Diária.